Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos a festa de Frei Pio de Pietrelcina, esse grande capuchinho, tão querido, tão amado, e que desde a sua infância já demonstrou ter sido chamado por Deus para seguir a vida religiosa. Desde criança, Frei Pio já demonstrava este amor, esta devoção para com a pessoa de Deus, não é? E logo, quase aos 16 anos, ele já entra para o noviciado, para servir a Jesus na ordem, não é? Dos frades franciscanos capuchinhos. Frei Pio, muito jovem, recebeu os estigmas de Cristo e começou para ele uma trajetória de muito sofrimento, de muita angústia, de perseguição dentro e fora da ordem, de perseguição de eclesiásticos, né? Ele foi duramente provado porque diziam, sobretudo um frade da ordem que era psiquiatra, que na verdade o que Frei Pio tinha eram alucinações, eram tudo criação da mente, os estigmas, as dores, não é? Até mesmo a graça da transverberação que ele recebeu como Santa Teresa em 1918, isso foi visto como criação da cabeça dele, não é? Ele foi verdadeiramente muito perseguido, sem ter sequer o direito de se defender. Ele verdadeiramente sofreu o peso da calúnia, da difamação e da injúria, dentro e fora da ordem. Havia um Frei Agostinho, chamado Agostinho, que foi uma pedra no sapato de Frei Pio e trabalhou muito para condená-lo junto à Santa Sé. Mas o Santo Padre tinha por ele uma grande afeição e não acreditava nas acusações que lhe eram feitas. No final, já não tinham mais do que acusar, ele foi acusado por questões econômicas quando ele construiu o grande hospital. Nada conseguiram provar contra Frei Pio, porque os santos são assim. Eles são acusados de coisas que nunca fizeram. Já no fim da vida, ele foi possibilitado celebrar a Santa Missa, já muito debilitado. Foi permitido confessar aos frades, não é? Que lhe procurassem, mas já estava muito debilitado. De maneira que, quando a morte chegou, em 1968, na data, não é, de hoje, o nosso querido Frei Pio de Pietrelcina já estava completamente exângue, completamente sem forças. Então, por causa da festa do Padre Pio, Frei Padre Pio, eu hoje queria dar uma palavrinha diferente. Eu queria falar hoje, irmãos e irmãs, de uma preocupação minha com esses padres da mídia, com esses padres cantores, apresentadores, artistas. Comparando com a vida de Frei Pio, estes sacerdotes nada têm a oferecer ao povo de Deus. Homens com quem ninguém pode falar, homens com quem ninguém pode estar, homens que não atendem confissões a não ser a pessoas ricas e famosas, que não celebram a não ser para multidões, homens que viraram estrelas à luz dos holofotes. Em contraste com os padres que estão dando a sua vida para a evangelização em igrejas, capelas, zona rural, em diocese, em território eclesiástico, entre os índios, no Alto Amazonas, no Xingu, em Tocantins,
no calor do Piauí, no calor do Rio Grande do Norte, nas plagas cearenses, se aventurando na Argentina, na Venezuela, na África. Sacerdotes desprezados, não ajudados, que não têm benfeitores, que não têm quem lhes ajude. Em contraste com esses padres que têm um verdadeiro fã-clube. Em contraste com esses padres que têm verdadeiramente um clã a seu favor, de pessoas ricas e famosas. Eu fico pensando se um homem desse consegue fazer exame de consciência quando vai dormir. Uma vez eu fui ser apresentado a um deles, em um desses momentos que eles estiveram aqui, e esse padre se recusou a me receber. O movimento que o estava trazendo aqui em Fortaleza insistiu muito para que ele pelo menos me aceitasse num cumprimento, uma bênção. Ele disse que não queria me conhecer. Estava no camarim, estava na maquiagem e não iria me atender. Eu disse para a pessoa que me trouxe a negativa dele, eu disse: olha, você me fez um favor, porque eu não posso aceitar que um homem desse seja um sacerdote do Senhor. Não com raiva, não com birra, mas por convicção. Irmão, nós temos que rezar muito por esses padres. Estamos atravessando um grande escândalo nacional. Um padre de uma congregação tão respeitada como a congregação redentorista não precisa de defensores. Ela fala por si só da sua honradez. Um padre que morre negando as coisas erradas que cometia e ainda debocha, não é? De quem está acompanhando. Hoje eu queria pedir a você que nas suas orações você incluísse esses padres das mídias, dos holofotes. Homens que têm uma origem pobre, que têm famílias pobres e que hoje estão riquíssimos. Possuidores de grandes quantidades de dinheiro. Um padrão de vida incompatível com o voto de pobreza para quem é religioso. Homens que têm fã-clubes, que só atendem artistas famosos, não é? Os Luan da vida. Homens que esqueceram o sacerdócio ministerial do cotidiano, mas agora somente grandes apresentações, grandes eventos, grandes celebrações, onde eles vão por dinheiro, shows pagos. Vocês conseguem imaginar um sacerdote fazendo um show pago, quando poderia haver uma outra maneira para oferecer uma ajuda ao ministério do padre? Eu pergunto a você, você acha qual dos fiéis tem acesso a um padre cantor desse? Qual fiel pode dizer: ele me aconselhou por uns momentos, ele visitou minha mãe no hospital, ele me deu uma bênção, ele benzeu um instrumento de piedade? Jamais, a não ser que você seja uma pessoa muito rica e muito importante na sociedade. Esses padres dos holofotes escandalizam a Santa Igreja, preocupam os bispos. E daqui a pouco aparecem os escândalos com seus nomes. E daqui a pouco aparecem as investidas do maligno para envergonhar a Igreja a partir de suas vidas. Você nunca viu o Padre Zezinho esses anos todos fazer luxo com o seu trabalho, ser de luxo o seu trabalho. Você nunca viu a irmã Miriam Collin, Padre Irala, transformar o seu cancioneiro num projeto de boçalidade. E eu vou mais longe. Nossos irmãos evangélicos, você nunca viu Aline Barros, você nunca acompanhou o trabalho de Mara Lima com boçalidades. Você nunca viu Shirley Carvalhais como artista no meio do povo. E os nossos padres são pessoas artistas. Você não pode chegar perto, tem seguranças.
e tem uma grande multidão de fãs. Muito preocupante a situação desses padres. Eu sou do time dos padres humildes, desprezados, esquecidos, mas que estão fazendo o trabalho sacerdotal. Eu estou do lado dos padres verdadeiramente sacerdotes. Homens que sabem o que estão fazendo da sua vida da manhã até a noite. Esses que estão na fama das mídias, aguardem, os escândalos surgirão. Já estão a caminho. Não um sacerdote que está fazendo o seu trabalho ministerial. Eu não falo de quem canta, de quem grava um CD para evangelizar. Eu falo de quem mergulhou na fama e dela não quer sair. Nós temos irmã Maria Tereza no Maranhão, excelente evangelizadora através da música. Termina o show, você tem livre acesso à irmã Maria Tereza. Já temos religiosos em Fortaleza, mulheres que são estrelas. Você não pode chegar perto. Você não pode tocar. Você não pode cumprimentar, porque elas são muito importantes. Fico pensando, essas mulheres freiras religiosas de música, quando leem São João da Cruz e Santa Teresa, é preciso uma boa dose de hipocrisia para cantar seus poemas, porque vivê-los não tem a menor condição. Hoje eu estou sendo um pouco duro, você vai dizer, mas se você comentar comigo, você pagar 100 mil reais para que um padre desse venha à festa da padroeira de sua paróquia, é algo dolorosíssimo, preocupantíssimo, né? Você não ter acesso a um sacerdote desse para uma conversa, para uma orientação, por quê? Porque você não é artista, você não é rico, você não é pessoa importante da sociedade. Outro dia encontrei uma senhora morta de feliz, coitada, porque tocou num desses padres. Meu Deus. Nossa Senhora. O que ela ganhou com isso? Ficou só com a mão cheia de suor, porque ele tinha acabado de descer do palco. E ela valoriza o vigário da sua paróquia? Ela valoriza o pároco de sua paróquia? Ela valoriza o seminarista que está evangelizando em sua paróquia? Não. É o padre cantor, é o padre do palco, é o padre do holofote, é a freira que virou, não é? Como é que se diz? Artista. É a Shakira de Jesus, né? É a Lady Gaga de Jesus. Então, rezemos, porque isso é um escândalo para a igreja. Sempre houveram padres cantores, como o padre Zezinho, o padre Irala, irmã Miriam Collin, que já está no repouso eterno do céu, cantando com os santos anjos. Fizemos um curso com a irmã Miriam Collin nas Paulinas, sentada conosco, comendo o sanduíche do lanche, perguntando para nós o que é que fazíamos em nossas paróquias, como era a pastoral da música, se tinha pastoral do canto, como era a pastoral de liturgia em nossa paróquia, sentada nas cadeiras na hora do lanche conosco, nas edições paulinas, irmã Miriam Collin. Eu fui para um show da irmã Maria Tereza, franciscana, em São Luís do Maranhão. Terminou o show, desceu e passou pelo meio do povo, cumprimentou, abraçou, pediu desculpas por estar apressada, mas cumprimentou. Hoje ela está na Itália. Sua congregação lhe chamou para estudos especiais. Há cantoras freiras em Fortaleza. Ai, 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 se você tocar sequer no véu, você vai pagar um preço muito alto. Então, queridos irmãos, a situação é grave. Os bispos não sabem o que fazer com esses padres. Eles são chamados para audiências com os bispos, mas não mudam o seu proceder. Agora, se um Luan Santana pedir a visita de um deles, eles estão na porta. Se uma Xuxa pedir uma oração, eles não deixam de ir. Se uma Ana Maria Braga solicitar uma bênção, eles estão lá. Se a Fátima Bernardes chamar para o programa, eles chegam antes dos câmeras,
porque são padres artistas. Sabe o que eles são? Dignos de misericórdia. Não se influencie por esses sacerdotes. Olhe para os padres que estão dando a vida no silêncio, no cotidiano de uma paróquia, cumprindo a agenda pastoral, em obediência aos seus bispos. E não esqueça que para esses padres dos holofotes, o que não falta são ocasiões de pecado. Rezemos por eles, porque são dignos de misericórdia. Eu acho que a última coisa que eles pensam é o sacerdócio deles. A fama, o dinheiro os atrai. Rezemos, a situação é muito grave. Poderia falar muita coisa que sei, mas por amor à igreja, não falarei. Apenas rezemos. Um abraço do irmão Emanuel, Comunidade Católica, Cristo Dominus.